Vamos ficar sobre os nossos pés, irmãos, para nós ouvir a palavra do Senhor. Está no livro do 2 Reis, no capítulo 4. Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 38 em diante. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 em diante. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra, e quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os filhos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas, e ele achou uma trepadeira silvestre, e colhendo os frutos, encheu sua capa com eles, e voltou para casa, cortou os frutos em pedaços, e pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comia do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: traga farinha. Ele o colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela, somente até aqui. Amém. Nos assentamos dando glória a Deus pela sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você puder fechar os seus olhos para nós orarmos. Soberano Deus e Pai, está entre nós a sua palavra e ela permanece na glória do Pai. Que o teu Espírito Santo venha agir no meu coração, que o teu Espírito Santo venha agir sobre esta igreja e que a tua palavra venha ser pregada poderosamente. E eu creio, Senhor, que assim o Senhor fará em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta mensagem desta noite que o Senhor tem apontado para nós, ela traz com ela um título, e talvez por tempo que nós vivemos, nós ouvimos esta mensagem de uma maneira diferente, e eu gostaria que toda a igreja de Cristo pudesse prestar bastante atenção. E eu gostaria que se pudesse manter a sua Bíblia aberta, é muito bom. Essa mensagem traz como um título: alimento para a nossa vida. Quando nós olhamos para essa mensagem, amada igreja do Senhor, ela tem bastante verdades aqui nesse texto. Quando nós olhamos para esta mensagem e tudo que vemos aqui, irmãos, quando lemos esta passagem, nós vemos que aqui está um homem de Deus em meio a uma situação difícil. Nós estamos diante de uma situação difícil, a fome nesta terra, há pessoas famintas e uma panela no fogo vazia. Nós olhamos para esta panela, ela está ali para ser preenchida, esperando que alguém coloque algo sobre aquela panela. E esta panela não está só. Tem muita gente com fome, tem muita gente esperando o alimento. E nós vemos aqui, irmãos, que alguém desconhecido, por isso a importância de estarmos com a nossa Bíblia aberta. No versículo 39, um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu sua capa com eles e voltou para casa. Cortou os pedaços, cortou os frutos em pedaços e pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Esta mensagem, irmãos, ao longo da minha vida cristã, eu ouvi todo tipo de mensagem, e a mais de todas elas, se não 90%, é: Deus vai encher a sua casa, sua panela vai ficar cheia, não vai faltar farinha na panela. Mas será que é isso que esse texto quer dizer? Esse texto está dizendo uma verdade, a primeira verdade absoluta, é que nós ingerimos coisas, espiritualmente falando, que não provém do Senhor. Essa mensagem desta noite está dizendo assim, que no nosso desespero, nós alimentamos a nossa alma espiritualmente com aquilo que não é pão. Nós alimentamos a nossa alma, o Espírito do Senhor está em nós, nós alimentamos a nossa alma com aquilo que não traz edificação. E é justamente no momento de desespero que nós agimos assim.
Quantas pessoas que aqui estão esta noite, outra vez dentro da sua casa nos assistindo, e que estão vivendo assim, que comeram coisas que não veio do Senhor, alimentaram a sua alma, seu coração, sua vida, com coisas que Deus não mandou dizer. E esse texto está dizendo justamente sobre isso, irmãos. Aqui nós vemos que é uma escola de profetas. É nesse mesmo cenário que, ao construir, aqui, se você voltar um pouquinho atrás, você vai ver que Eliseu agora tomou, ele é o sucessor de Elias. O poder do Senhor está dobrado sobre sua vida. E naquela época, nesse mesmo lugar, em Gilgal, significa pedra ereta ou pedra quebrada, tinha muita fome por juízo do Senhor. E aquele lugar, irmãos, eles construíram uma escola para ensinar homens naquele lugar como servir a Deus, como pregar a palavra de Deus, como levar a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Quando nós olhamos para esta mensagem, irmãos, nós vemos que Deus aqui está dando um sinal, que mesmo eles aprendendo a viver a palavra de Deus e a pregar e a ministrar a palavra de Deus e profetizar, ainda não prestavam atenção, mesmo que humanamente dizendo, ingeriam coisas que não agradavam o Senhor. Por exemplo, heresias, por exemplo, mensagens que não são verdadeiras, aquelas que alisam o nosso ego, e nós passamos anos da nossa vida vivendo aquilo que não nos alimenta. Nós passamos anos da nossa vida, a nossa trajetória, esperando uma palavra que nunca se cumpre. Mas a pergunta do Espírito Santo para nós hoje, será que foi de Deus? Será que esse alimento que foi servido para mim, para você, é de Deus? Porque a palavra de Deus é verdadeira, ela não volta vazia. A palavra de Deus, quando cai no nosso coração, tem crescimento espiritual. A palavra de Deus, a primeira coisa, quando cai no terreno em solo fértil, ou seja, um terreno preparado pelo Senhor, tem crescimento, irmãos. Aquilo cresce, gera frutos. A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, louvado seja o nome santo do Senhor, e não é um Deus que brinca com o sentimento alheio, não é um Deus que coloca algo no nosso coração para passarmos uma vida inteira sendo enganados. Louvado seja o nome santo do Senhor. E graças a Deus que você veio aqui esta noite, assim como eu. Quantos que talvez estão nos assistindo, ou até mesmo aqui, que as escamas dos seus olhos precisam sair, e os comichões do seu ouvido precisam ser tirados, entender a verdadeira mensagem que o Senhor quer tratar com o seu coração, com a sua alma, com o seu sentimento, com as suas frustrações. E não está aqui para dizer algo que você quer ouvir, mas estamos aqui para ouvir o que Deus quer falar conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós ouvimos esta mensagem, o cenário aqui, irmãos, é de fome e de muita necessidade. O que quer dizer a palavra fome e necessidade? A Bíblia é bem clara, quando o Senhor Jesus nos ensina, bem-aventurado aquele que tem fome e sede da justiça. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a sua resposta é, porque eles serão fartos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fome e sede de justiça não é fome e sede de engano, é fome e sede da verdadeira palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é aquilo que nós queremos ouvir, ou saímos daqui sapateando e amarrado em uma promessa, mas saímos daqui com o coração cheio da presença de Deus e dizendo, bem-aventurado hoje o dia de eu estar aqui para ouvir a sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. É isso, irmãos, quando o cenário de fome e necessidade, nós nos desesperamos. Nós admitimos por nosso coração aquilo que é passageiro, aquilo que é superficial, e saímos daqui, vamos para nossa casa e não há mudança. A justiça de Deus, ou seja, o caráter do Senhor não está em nós. Nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus e às vezes balançamos os ombros. Quem é o Senhor para falar da minha necessidade? Por quê? Porque queremos aquilo que nós queremos, a sua maior necessidade, e a minha é da presença de Deus manifesta no nosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. De um povo que leva o seu coração na presença de Deus e diz, Senhor, eis-me aqui, usa-me, faça de mim o que bem queres, o que bem entender sobre a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje pela manhã o Senhor falava conosco sobre isso, irmãos. Quando o chamado de Samuel, falei com alguns irmãos que aqui estão sobre isso. O chamado de Samuel acontece,
Nós sabemos que Ana, quando gerou Samuel, a igreja primitiva estava passando por um momento de dificuldade. Quem era o pastor de Ana era um homem por nome de Eli. Os seus filhos, como o nome de Ofni e Finéias, eram homens que estavam longe da presença do Senhor. E então Eli, irmãos, contra a vontade de Deus, e eu preciso pregar a verdadeira mensagem, então contra a vontade de Deus, porque Deus não permite isso, Deus não admite isso, ele apresentou seus filhos para pastor, e Deus estava contra a vontade de Deus, Deus não queria isso, esse monopólio, Deus não aceitava, mas mesmo assim ele fez isso, irmãos, e fazendo ao contrário do Senhor, os seus filhos decaíram, os seus filhos profanaram o altar, estavam dando em coisas, em casamento, enfim, envolvido com coisas erradas e ilícitas dentro da igreja, e assim o Senhor, por sua bondade, tomou a vida de Ana. A Bíblia diz que fechou a sua madre, e ela orou incessantes vezes, e fez um voto, Senhor, o seu voto foi sincero diante do Senhor. A igreja está passando por um momento de desvio, a igreja está totalmente corrompida, e estamos vivendo um momento daquela época, irmãos, naquela época de muita apostasia. Todos aqui devem lembrar da mensagem de Josué: eu e minha casa serviremos o Senhor. 340 anos depois, ninguém mais sabia quem era Deus, não existia mais ninguém servindo o Senhor, e Deus, por sua bondade, entrou no ventre de Ana, e assim aconteceu que a sua madre foi aberta, e ela gerou Samuel. Agora Samuel é entregue ao Ofni e Finéias, e junto do seu pai Eli, e passou naquele lugar 16 anos, e com a idade de 16 anos, louvado seja o nome santo do Senhor, a luz do templo estava acesa. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ou seja, uma lâmpada que nunca se apaga. Louvado seja o nome santo do Senhor. A sua vida pode ter problemas, a minha também, nós atravessamos dificuldade, mas se tem uma coisa que permanece acesa e verdadeira, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A lâmpada naquele dia, no meio do salão, estava acesa, ou seja, e uma voz ecoou na madrugada: Samuel, louvado seja o nome santo do Senhor. Samuel estava atento, por isso que precisamos entender quem nos chama, e o que colocamos no nosso coração, e deixamos descer na nossa alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma nação apóstata da fé, uma nação que não tinha mais cristão, uma nação depravada, uma nação que estava envolvida com orgulho, uma nação que estava pecando e fora da presença do Senhor. O Senhor encontrou um menino nazireu, louvado seja o nome santo do Senhor, pronto para receber um chamado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pela segunda vez, Samuel, ele corre pela segunda vez aos pés de Eli: me chamaste? Não. Quando chamar novamente pela terceira vez, diga: eis-me aqui, Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Samuel estava prestes a entender qual era a verdadeira palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim como nós aqui esta noite, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, nós precisamos entender o que é do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Samuel ouviu o chamado, entendeu, é o Senhor que me chama, e assim o seu chamado aconteceu. O que tem a ver com esse texto que acabamos de ler? Esses homens estão ali, irmãos, para aprender a pregar, ensinar os outros, ouvir e saber profetizar, mas não conseguiram ver que um homem estranho, no meio dos demais que ali estava, sendo estranho, buscou um alimento estranho e colocou dentro de uma panela, e a morte estava ali. O que o Senhor quer dizer nesta mensagem? Que Deus está nos poupando para o melhor do Senhor sobre a nossa vida, e o melhor do Senhor para a nossa vida é Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O melhor da sua vida é Jesus Cristo. Não permita que coisas estranhas venham dominar o seu sentimento. Não, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não permita que palavras ofensivas, pessoas venham dominar o seu sentimento, mas permita que a palavra verdadeira venha fazer morada no seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Permita que a palavra de Deus venha agir sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que pessoas estranhas são essas? Conselhos,
indicações que não provêm do Senhor, caminhos tortuosos, pessoas que não estão ligadas à presença de Deus, mas ao contrário de Deus. Tem muito crente por aí, irmãos, praticando crenças que Deus não se agrada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem muito crente por aí, acometidos de idolatria. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu, como ministro do Evangelho, preciso anunciar a verdadeira palavra de Deus. Não é o que sai da minha boca, mas é o que está escrito no sagrado livro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, se tem uma coisa que Deus não habita, como dissemos, é em confusão. Deus não traz problemas para nós para gerar confusão, irmãos. Ele é um Deus de paz, é um Deus que nos dá sabedoria, é um Deus que nos dá entendimento. Portanto, se a sua vida está vivendo um atrapalho, talvez alguma coisa sobre a sua vida, eu não sei, você, Senhor, eu não estou entendendo. O Senhor está dizendo pela sua palavra que se não há entendimento, não é dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se não tem, irmãos, como você se entregar à palavra do Senhor, ou o seu sentimento já saiu de todos os sentidos e você não compreende, mas está ali, foi Deus que disse. Será que foi Deus que disse mesmo? Será que foi Deus que provocou tudo isso mesmo? Ou será que é nós que estamos agindo com o nosso consentimento sem buscar a vontade do Senhor? A Bíblia diz por Paulo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome santo do Senhor. E também diz que tudo que vem do Senhor coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor não vai gerar dúvidas, irmãos. Quem gera dúvidas em nós são os nossos sentimentos. Quem gera dúvidas em nós é o nosso coração. Ele é enganoso, é trapaceiro. Quem gera dúvidas em nós é o mundo, irmãos. Quem gera dúvidas em nós é Satanás. O Senhor é vida e vida com abundância. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que eu sinto nesta ministração, nesta palavra, é que Deus está cortando laços da vida de alguém aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que eu sinto por esta palavra é que talvez você está à beira de um laço, de um abismo, de uma armadilha, mas o Senhor está abrindo seus olhos aqui esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não é um Deus de confusão, irmãos. Deus não coloca em filtro pessoas da nossa vida, pessoas que infelizmente vêm trazendo dúvidas ou gerar incertezas, quando nós não estamos preparados com o quê? O dom do discernimento de espíritos, irmãos. Deus jamais vai brincar com o nosso sentimento, queridos. Jamais o Senhor vai colocar alguém para trazer uma dúvida para nós, se não há um dom de discernimento em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se isso está acontecendo sobre a sua vida, repudie, não é do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Recuse, irmãos. O Senhor está dizendo que talvez quando nós olhamos para esse símbolo da panela, simboliza a nossa vida. A nossa vida é o que nós escolhemos e colocamos dentro do nosso coração. Eu vou pedir para as crianças, se pudesse entrar para ajudar a irmã ali, Wander, fazendo um favor, para as crianças se organizarem lá. Isso. A panela significa a nossa vida. Tudo que nós escolhemos, colocamos dentro desta panela. Colocamos que é a nossa vida, e aquilo vai gerando um sentimento. Isso, ajuda a irmã. Colocamos um sentimento no nosso coração, e aquilo começa a se transformar em algo tenebroso sobre a nossa vida, e nós perdemos o sentido, o significado da nossa vida. E vemos que no final desse texto, o profeta do Senhor, que é Eliseu, ele deita farinha na panela. E novamente, irmãos, quando nós olhamos para o versículo 40, depois se deram de comer, enquanto estavam cozidos, gritaram: é morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Versículo 41, mas ele disse, Eliseu, tragam a farinha. Ele colocou na panela e disse: sirvam as pessoas para que possam comer. E já não mais nenhum mal havia na panela. A Bíblia traduz a farinha, irmãos, em todas as traduções, como a palavra de Deus. A farinha simboliza a palavra de Deus. Tudo que nós olhamos, irmãos, para a essência do trigo, a farinha, seja o que for, é a palavra de Deus. E quando a morte nesta panela, foi lançado a farinha, ou seja, quando a morte no nosso coração,
a palavra de Deus sempre sobressai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso a importância de pregar somente a palavra de Deus. Quantos que estão talvez aqui dentro ou lá fora, que estão sendo agora neste momento, louvado seja o nome santo do Senhor, livres da morte espiritual por causa da palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos que talvez agora, esta noite, neste momento, até agora, estava com os pés sobre um laço, sobre uma armadilha, mas a palavra de Deus, simbolizada pela farinha, está sendo deitada nesta panela. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que era morte, agora se transforma em vida. O que era ruim, o Espírito Santo de Deus transforma e arranca do nosso coração para recebermos o que é do céu. O que vem como fonte de água de vida, a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sem ela você não caminha, sem ela você não anda, sem ela você não respira, sem ela você não dá glória a Deus, sem ela tua família não é cuidada, sem a palavra de Deus você não levanta de manhã cedo, sem a palavra de Deus você não é sustentado, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se é lâmpada, é porque precisamos que esse caminho seja aceso. O caminho é Jesus Cristo, a palavra de Deus aponta para Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se é lâmpada e luz para os pés, está dizendo que é no caminho de Jesus, indo diante a encontrar com Ele na glória do céu. A palavra de Deus acende aonde eu e você passamos, e esta noite a mesma lâmpada se acendeu para que cova seja fechada em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Haja uma vez a lâmpada acesa, você ouviu um chamado como Samuel ouviu, dizendo: levanta, desperta tu que dormes, preparai o caminho do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Quantos de nós, irmãos, assim como eu, ficamos anos ouvindo engano, mentiras, e aquilo foi marcando o nosso coração e a nossa alma, não tinha transformação, não tinha regeneração. Talvez ir e ouvir uma palavra que alisava o nosso ego e crescia a nossa estrutura na base do orgulho, do eu, do nosso ser. Mas quando entendemos que a palavra de Deus precisa nos moer, precisa nos quebrar, que arranca as nossas máscaras e diz: esse é você, louvado seja o nome santo do Senhor. Que bom que nós viemos aqui ouvir esta palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando o nosso coração se abre, irmãos, para receber a verdadeira mensagem, nós somos transformados, e isso desemboca na sua casa, isso desemboca na sua família, isso desemboca no seu trabalho, isso desemboca nos seus familiares, isso desemboca com os teus vizinhos, porque a obra de Deus sobre a nossa vida, a verdadeira palavra, está transformando você, está transformando você, está transformando você, está transformando a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. A vida, a mudança, há uma paz que excede o entendimento. Por quê? Porque a palavra de Deus foi anunciada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Despertamos, irmãos. Satanás está aí como Jó, rodeando, procurando quem possa tragar. O nosso sentimento é obscuro, é enganoso. O nosso coração desperta para aquilo que enche os nossos olhos, mas a palavra de Deus desperta o nosso coração para adorar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, assim como eu e você que viemos aqui esta noite com fome e sede da justiça, da palavra de Deus, do amor do Senhor sobre a sua vida, mais uma vez o amor de Deus foi expressado sobre a sua vida. Descansa no Senhor. Para finalizar esta mensagem, Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Habitar não é um turista, habitar não é alguém passageiro, habitar não é alguém que compra uma hora, um dia, 2 dias, habitar não é alguém que entra para descansar e vai embora, habitar não é alguém que passa como um turista, habitar é morar com o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Habitar é aceitar a sua palavra e dizer: Senhor, eis-me aqui, pela vida ou pela morte, eu amo o Senhor de todo o meu coração, mesmo que a palavra seja dura, eu adoro o Senhor
Senhor de todo o meu coração. E quando você adora, quando você recebe a palavra do Senhor, a morte vai embora, o cansaço vai embora, o engano vai embora, a tristeza vai embora, a dor vai embora, a decepção vai embora, a angústia vai embora, a saudade vai embora. Louvado seja o nome santo do Senhor. A tristeza vai embora, porque o Senhor, Ele é o teu pastor e o meu pastor, e nada mais nos falta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a mensagem para esta noite, queridos. Assim como o Senhor fez com estes homens, assim como o Senhor agiu sobre a vida destes homens, quando alguém disse: olha, homem de Deus, a morte na panela, assim o Senhor também anuncia para nós. Cuidado com o nosso coração, os nossos sentimentos, cuidado com o engano, cuidado com as palavras mole, bonitas, macias, cuidado com aquilo que te promete tantas coisas, cuidado com aquele, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, que pega a palavra de Deus e torce para favorecer a você. Irmãos, eu vou pregar o que o Espírito Santo diz no meu coração. Cuidado com aquele que com palavrinhas mole entrega o que você quer ouvir, mas creia na verdadeira palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos passar por esta terra, irmãos, sendo luz do mundo e o sal da terra, para recebermos do Senhor o nosso galardão. E lá, irmãos, não vai entrar gente morta, vai entrar aquele que está vivo na presença do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em minha oração pela igreja todo dia, quando o Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor, me usar todas as vezes, não serei responsável por pregar aquilo que a igreja quer, mas serei responsável por pregar aquilo que o Senhor quer para a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para encerrar, irmãos, para vencer a guerra, para vencer o nosso desentendimento, para vencer as nossas tribulações, a nossa agonia e a tristeza, é vivendo verdadeiramente a palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. O resto é morte, é engano, é trapaça, é mentira, é confusão, é falta de paz, é vergonha, é desentendimento, é política. O resto, irmãos, que sai da presença do Senhor e da palavra de Deus é falácias, vai enganar o seu coração, vai destruir a sua vida. A verdadeira palavra de Deus transforma de dentro para fora. Louvado seja o nome santo do Senhor. A verdadeira palavra de Deus transforma o caráter do homem e coloca o caráter de Deus nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. A verdadeira palavra de Deus faz o homem orar, faz o homem clamar, faz o homem entender que Deus está acima de tudo e Ele não determina nada. Louvado seja o nome santo do Senhor. A verdadeira palavra de Deus faz o homem entender que Deus é justo e a sua justiça é reta. Louvado seja o nome santo do Senhor. A verdadeira palavra de Deus ensina nós renunciarmos a nós, para que Cristo cresça em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus por este culto, irmãos. Eu vou chamar aqui. Vem, André, agradecer a Deus.